Meus caros irmãos, a paz de Cristo e as bênçãos do Imaculado Coração de Maria desçam sobre nós. A Igreja celebra hoje a memória do glorioso mártir São Jorge. São Jorge, que na geografia da Igreja é conhecido como Jorge da Capadócia ou Jorge de Lida. Ele foi martirizado no dia 23 de abril de 303, por mando do imperador Diocleciano, em Lida, que o obrigou a queimar incenso aos deuses do palácio, mas antes já tinha descoberto como cristão. Segundo conta a geografia, São Jorge, entre os amigos cavaleiros, os soldados romanos, anunciava o Evangelho. Ele é contemporâneo de Santo Expedito e morreu na mesma lista de São Sebastião, Santa Filomena, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Perpétua e Felicidade. Deu testemunho de Cristo, foi chamado a negar a Cristo e acender incenso aos ídolos e fortemente negou, deixando ali aos pés do imperador o seu capacete, a sua espada, a sua armadura, e seguiu livremente para a sala de tortura, onde cada tortura era uma esperança do imperador Diocleciano que São Jorge renegasse Jesus. Infelizmente, no Brasil, a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo mancharam a reputação espiritual de São Jorge. Entre eles, ele é Ogum, um orixá guerreiro, ferreiro dos orixás, dono das estradas, irreverente, senhor do sexo e um orixá valente. Vejam que absurdo, que coisa triste e vergonhosa roubarem a nossa tradição e, o que é pior, com o pleno consentimento da Igreja, com o pleno silêncio da Igreja. Se você for hoje no Rio de Janeiro, onde ele é cultuado no Candomblé e na Macumba, a Catedral do Rio, as igrejas estão lotadas de pessoas vestidas de vermelho e fazendo oferendas no altar, sem nenhuma proibição do senhor arcebispo, que nós sabemos ser um homem sério, mas por alguma razão silencia e aceita. Hoje nos terreiros é grande festa, tem muita comida, muita dança, mas muitas vítimas são oferecidas a São Jorge para tirar a vida dos outros. No Candomblé e na Umbanda são oferecidos cabras, ovelhas e bodes em troca da morte de alguma pessoa, sobretudo por vingança de pessoas que creem que o santo possa fazer isso diante de Jesus, o Deus da vida. Para nós cristãos católicos que tivemos assim o nosso santo roubado pela Umbanda, Candomblé e Espiritismo, nós sabemos que São Jorge nada representa dessas bruxarias, dessas ignomínias, dessas desonestidades espirituais. É um exemplo de fé, é um mártir, nos ensina a sermos fiéis a Jesus em ambiente de hostilidade a Ele, em situações de negação dEle, em situações de grande perseguição. Então, hoje é um dia de nós pensarmos sobre a fé desse grande mártir São Jorge. Tem católicos que não querem a imagem de São Jorge na sua casa. E quando chegam numa casa, num bar, numa loja onde tem a imagem de São Jorge, já sai dizendo aquela pessoa é um bandista, é do Candomblé, como se diz aqui no Ceará, é macumbeira. No entanto, macumba é um instrumento tocado na Umbanda, mas pegou o nome de macumbeiro, usuários da macumba, que é um instrumento, e ficou como se fosse a religião. Mas a religião, se é que a gente pode dizer isso, ninguém pode levar a Umbanda a sério, é Umbanda, não é uma religião.
mas o nosso santo foi roubado, como os evangélicos roubaram a Sagrada Escritura e o Novo Testamento da Igreja Católica, fazendo uso seu de um livro traduzido por São Jerônimo e nomenclaturado por ele, codificado pela Igreja, capitulado e versiculado pela Igreja. Os evangélicos roubaram de nós o Novo Testamento, a palavra de Deus, e usam hoje nos seus púlpitos como se fosse um livro de crentes protestantes, e no entanto é um livro católico, totalmente católico. Nenhum protestante, até Lutero, quando foi traduzir para o alemão, tirou o Evangelho de Mateus, tirou a segunda carta de Coríntios e modificou muitas coisas, como por exemplo, quando Jesus no alto da cruz, o bom ladrão pede: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Lutero colocou uma vírgula. Jesus diz: hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, um dia, no futuro, quando eu voltar, para sustentar a sua tese, que é uma das teses que ele pregou na porta da Basílica, que todos os mortos estão dormindo em Cristo. Ora, quem dorme é o corpo, meus irmãos. A alma é livre e mortal, está sempre acesa. Mas há quem creia, viva, propague isso. Então, hoje, festa de São Jorge, você que se chama Jorge, se tenha na situação de uma pessoa agraciada, e parabéns, porque hoje é o seu onomástico. A sua loja, que se chama São Jorge, é um lugar abençoado, porque um grande mártir, um valente guerreiro, sim, de Cristo Jesus, do cristianismo, do catolicismo. Dá pena e dó ver nos terreiros de Umbanda, Candomblé, velas, aguidás, oferenda, despachos a São José, a São Jorge, que não merece tal afronta, que não merece tal simbolismo satânico. Então, para nós católicos, hoje é dia de pensarmos nossa fé. Cada mártir nos questiona: você seria capaz de dar a vida por Jesus como eu? Você sofreria as atrozes torturas por Jesus como eu? A gente pede alguém para cortar a nossa unha, alguém corta muito no tronco, a gente sangra e dói, e a gente fica reclamando daquela pessoa e tem que fazer um curativo, e eu não volto mais naquela cabeleireira, eu não volto mais naquela mulher que corta as unhas. Imagine os santos que passaram pelas mais cruéis torturas para que fossem pessoas que negassem a Cristo e a Igreja. Então, cada vez que a Igreja celebra um mártir, é um questionamento para nós. Eu daria minha vida por Jesus numa situação de martírio? Eu seria capaz de deixar que me matassem numa discussão ferrenha sobre Maria? Sim, porque um evangélico é capaz de matar, não é? Numa discussão sobre Maria, puxar a arma e matar o católico, como aconteceu em Goiás, como aconteceu em Palmas, Tocantins. Então, os santos mártires nos questionam. Os santos mártires nos dizem que o sofrimento faz parte da vida e que a opção por Jesus vai nos levar a muitas opções ousadas e difíceis. A opção por Jesus é da vida toda. A opção por Cristo engloba o ser humano como tal. A opção por Jesus nos vai colocar em situações em que precisaremos defendê-lo, talvez com a própria vida, perder a moral, perder amizades, ser visto como uma pessoa fanática, ter pessoas que se afastam de nós, que rompem a amizade com nós, que falsificam nosso nome e reputação por onde andam, porque numa discussão nós exaltamos a Cristo. Pois bem, os mártires, todos eles nos questionam: a sua fé é capaz de defender Jesus numa conversa, por exemplo, no salão de beleza, de defender Jesus numa fila de banco, de defender Jesus numa parada de ônibus ou de trem, de metrô, de defender Cristo numa conversa de bar, de defender o Papa e a Igreja num churrasco de amigos, que não está nem podendo ter, mas está tendo, não é? Você seria capaz de defender Nossa Senhora ao ouvir um evangélico numa fila blasfemando contra Nossa Senhora?
Você diz, eu não falei nada para não criar confusão. O nome disso é omissão. O nome disso é negação da fé. Você deixou que um infeliz evangélico desonrasse nossa mãe e ficasse por isso mesmo. E você volta para casa pesado. E você volta para casa entristecido. E se for uma pessoa decente, envergonhado. Porque no trabalho acabaram com o Papa, com Jesus e Maria, com a Eucaristia, com os padres, com o sacramento da confissão. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu me confessar com padres, eu sei umas coisas de uns padres. E a gente aceitar isso? Quer aceitar que falem mal dos nossos sacerdotes? Isso é martírio, meus irmãos. A gente abrir a boca dentro de casa e pedir respeito à palavra de Deus, à Nossa Senhora, a um parente, a um filho, a um neto, sobrinho, isso é martírio. Isso é dar a vida por Jesus. Impormos a nossa opinião, não a nossa pessoa, num grupo de desprezadores da Igreja Católica, isso é martírio. Isso é entrega. É não ter medo de defender a fé. Você diz assim, mas eu não leio muito a Bíblia, eu não sei muitos capítulos e versículos decorados. Não, o Espírito Santo trabalha em você, independente que você conheça a Sagrada Escritura, que deve conhecer, que deve ler. Deveria ser o nosso livro de cabeceira. Mas a gente prefere autores que nada acrescenta à nossa vida e o que é pior, roda, 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 roda com você e no último capítulo não disse nada. Lhe enganou. Como agora eu comprei um livro sobre São João da Cruz, não vou dizer a editora, infelizmente o Frei rola e não diz nada sobre São João da Cruz. É um enganador nato. Eu já o conheço, né? De Carmelita ele só tem o nome e o hábito. Enrolou o leitor o livro inteiro e não disse nada sobre São João da Cruz. Porque quem já viu alguém escrever sobre São João da Cruz e falar sobre o mercantilismo, falar sobre políticas públicas? Quem já viu alguém falar sobre um místico e colocar a briga dos Estados Unidos com a China, o Japão, colocar instrumentos políticos? Quem já viu alguém escrever um livro sobre um místico, São João da Cruz, e falar sobre o petróleo e o desenvolvimento dos gasodutos a nível de mundo? Da luta da Rússia com os Estados Unidos e vice-versa, da bomba atômica, de Hiroshima, Nagasaki, Mururoa, as Torres Gêmeas. É isso que esse Frei faz. Aí lá nos 3, 4 capítulos ele vai dizer alguma coisa que São João da Cruz viveu, mas que nós já sabemos, que nós já conhecemos, que foi carmelita, que ajudou Teresa d'Ávila a reformar o Carmelo. Reformar o Carmelo não, fundar o Carmelo dela. Tá certo? É o mesmo que nós dissermos que Lutero reformou a igreja. O pessoal diz reforma protestante. Lutero não reformou a igreja coisa nenhuma. Então nós temos que ter noção das coisas. São Jorge não é um santo da macumba. São Jorge não é um santo do candomblé, do espiritismo, da magia negra. É um santo católico que teve a coragem de dar a vida em suplícios, torturas, para a exaltação do nome de Jesus. Tão ardente fogo queimava seu coração, tão ardente caridade, como diz São Paulo. O entusiasmo evangélico, a esperança da glória e a certeza do testemunho. Então, nos revoltemos contra quem tem para com São Jorge e até com Santo Expedito. Eu conheço pessoas que detestam o Santo Expedito, você acredita? E são católicos, só não são apostólicos e romanos. Não querem nem ver a imagem de São Expedito, porque diz que é um santo da macumba. Então é muito triste isso para nós cristãos, a desinformação, a falta de orientação, a falta de catequese. É muito triste, né?
São Jorge é um dos padroeiros da Europa. E em vários países da Europa hoje ele é veneradíssimo. Tem a Basílica de São Jorge na Itália. No mundo inteiro hoje é venerado. No Brasil ele é venerado nos terreiros da Umbanda. E lá no Rio de Janeiro, mas aquele povo todo está ali por causa de crendices da macumba e do candomblé, e não pelo catolicismo romano, pela prática do testemunho de vida de São Jorge, pelo testemunho de fé. O cristão católico, o pregador, ele tem que ser honesto e direto. Ele não pode fazer rodeios. Jesus não fazia rodeios. O teu sim seja sim, o teu não seja não. Nós, às vezes, nos omitimos a comprar uma imagem de São Jorge para colocar no nosso oratório em casa, porque nós o achamos um santo da macumba. Eles roubaram o nosso santo. Eles roubaram a titularidade de mártir, nosso santo, para transformar num satânico orixá que tira a vida. Imagine, São Jorge é padroeiro da vida sexual, no candomblé e na macumba. Que infelizes, não é? Que infelizes. Mas tem aprovação, tem apoio, e é preciso respeitar, porque a Constituição manda e os nossos bispos silenciam. E eu, quando digo aqui que os bispos silenciam, eu estou dizendo que eles são forçados a isso, pelas leis que regem o país. Tá certo? Eles são forçados porque são ameaçados. E infelizmente a igreja no Brasil tem telhado de vidro. Então rezemos a São Jorge, peçamos suas bênçãos. Tiremos da nossa cabeça essa história de um santo da macumba, de um orixá da macumba. É nosso, é santo nosso. Marte da nossa igreja. Deu sangue, não foi por Ogum, Inhansã, Iemanjá, Zé Pilintra, Pombagira, Maria Cigana. Deu sangue por Jesus. Isso fique muito claro nos nossos corações. Não só com relação a São Jorge, mas com todas as devoções que essas tristes religiões nos roubaram. Sim, roubaram. Porque hoje fazem uso e ganham dinheiro com isso, né? É preciso que a gente coloque as pedras no lugar das pedras. A verdade liberta. Um abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Domino, da paróquia de Santa Luzia e do santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes.